Capítulo 90. Cativo babilônico. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores, depois outros acolheram, para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias, que comandavam todos os demais pássaros. E começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros. Que eles agarraram-nos, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos voavam sobre seus chifres. Eu vi, também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o carneiro viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. O último assalto dos gentios sobre os judeus. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos, e os gaviões vieram. Os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele, e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos e gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do carneiro. E eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. Julgamento dos anjos caídos, os pastores e os apóstatas. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas,
e os quais recebendo-as mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que, eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar, profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. E eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. A Nova Jerusalém, a conversão dos gentios sobreviventes, a ressurreição dos justos, o Messias. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos, depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Eu também vi, que o Senhor das Ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com um antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com mão longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham sido destruídas, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das Ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor, não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das Ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi-o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça, e dei glória a ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 91. O livro da contemplação, a admoestação de Enoque aos seus filhos. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de seus irmãos, e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade, e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associeis a homens com mente dupla, mas anda, meu filho,
em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania, e toda má obra, aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda a grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira, e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminadas da face da terra. Todos os ídolos pagãos serão abandonados e seus templos incendiados, ficarão banidos de toda a terra. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Os justos, porém, despertarão do seu sono, e prevalecerá a sabedoria que lhes será conferida. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 92. Livro de advertência de Enoque para os seus filhos. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os seus filhos que habitarão sobre a terra, e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 93. O Apocalipse das semanas depois disso, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. Ele disse: desejo falar-vos dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo e da planta da retidão e da verdade. Sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo que me foi desvelado na visão celeste, tudo que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo que aprendi das tábuas divinas. Assim Enoque começou a falar dos livros, e disse: eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá.
E durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na 7ª semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Depois haverá outra semana, a 8ª, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá de estar lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do Santo sem emoção? Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas, e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem têm sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso?